Bem-vindos a mais um episódio do Asbeia Cast, diretamente da Convenção Nacional da Asbeia aqui em Salvador. Conosco hoje está Tatiana Filomeno. Seja bem-vinda e não vamos deixar de fazer o que a gente sempre faz. Fale de si. Obrigada, Karine, obrigada, Frank, pelo convite. É um grande prazer estar aqui em Salvador, direto da Convenção Nacional da Bahia. Podemos chamar assim, 2025. Eu sou arquiteta e urbanista, nascida em Florianópolis, Santa Catarina. Sempre atuei lá em Florianópolis, fiz Universidade Federal, me formei lá. E montei um escritório logo que eu saí da faculdade, com a minha sócia Andréia, e estamos até hoje, 27 anos de trajetória, atuando em Florianópolis e Santa Catarina, fazendo projetos em diversas áreas. Patrimônio histórico, que é uma grande paixão do nosso escritório, né? Também dedicar um pouquinho à nossa cidade, ao cuidado do patrimônio. Projetos comerciais, projetos residenciais e projetos de edificação multifamiliar. Esse foi um foco assim muito forte no trabalho do nosso escritório e nessa trajetória. Mas além da parte comercial, entra também uma parte institucional, né? Afinal, você se juntou à Asbeia em algum momento. E sei também que tem uma passagem aí, um pezinho lá no CAL, né? Me conta isso, como foi essa trajetória? Então, eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário em diversas áreas, né? Social, participar de várias instituições. E quando a gente já estava com o escritório um pouco mais consolidado, o Giovanni Bonetti, Sim. em Florianópolis, nos convidou a participar do escritório. Foi uma história engraçada porque ele tinha uma meta de final de ano, ele tinha que fechar um número de escritórios naquele ano. E aí ele chegou lá e falou: Tatiana, Andréia, vocês precisam entrar na Asbeia. É a hora de vocês. Eu falei: nossa, Giovanni, mas a gente, assim, tipo, né, tá recém numa caminhada. E ele: não, vamos, vocês estão prontas. Aí nós entramos na Asbeia em 2011. E em 2013 eu fui convidada a ser vice-presidente financeiro administrativo. Giovanni estava deixando a Asbeia para assumir o CAL, a primeira gestão do CAL Santa Catarina, na constituição do CAL, né? E eu, arquiteto Ricardo Fonseca assumiu a presidência naquela época e eu fui convidada a ser vice-presidente administrativo financeiro com 2 anos de Asbeia. E aí sim, iniciei a trajetória institucional dentro da Asbeia, porque tem esse papel importante, né, de a gente contribuir, colaborar e construir mesmo, fortalecer a nossa profissão no âmbito das empresas e formais, CNPJ, né? E aí entrei para a Asbeia e fiquei. 2 anos depois fui indicada a presidente. Então, 2015, 2016 eu assumi a gestão, primeira gestão. 17 e 18 a segunda gestão. E essa experiência da força institucional, todos os presidentes da época foram muito solidários, né? Eu era um pouco mais jovem e a gente tinha grandes nomes da arquitetura aí no conselho da Asbeia, né? Botti, Gianfranco, Roberto Aflalo, todos os que estão aqui compartilhando hoje, né? Essas conversas com a gente. Então, a Asbeia, além de ser uma oportunidade, é um grande aprendizado. Eu sempre vi como um crescimento mesmo, pessoal e profissional, e não como um trabalho, porque o trabalho ele vem aí agregado às oportunidades que a gente conquista, né? E essa união dos escritórios e o crescimento que a Asbeia teve com os novos escritórios que entraram, com as novas regionais que se formaram, deu hoje, né, o que a gente tem de representatividade mesmo para a Asbeia BR, que é a única entidade brasileira que discute os assuntos relacionados às empresas de arquitetura, então ela tem uma grande importância, porque a gente tem grandes desafios aí, Sim, né, sim. na nossa vida profissional. E cada um de nós que assume esse papel de participar e estar construindo colaborativamente esse cenário, realmente tem muita importância, né? Vocês recém-formaram Bahia, era uma grande expectativa desde sempre que a gente tivesse a Asbeia Bahia, pela importância mesmo arquitetônica que a Bahia tem, né? Histórica e contemporânea, né? A gente sempre admirou muito. E nesse nosso Brasil aí, nesse país continental, cada região tem uma característica diferente, né? E a arquitetura de vocês é muito regional, né? E com as características muito, assim, específicas de vocês. Da mesma forma que a gente lá no Sul também tem as nossas, né, arquiteturas bem específicas, características regionalizadas. E a gente está muito feliz quando o ano passado anunciamos a
Asbeia Bahia, assim, foi uma alegria enorme de a gente poder ter essa regional no nosso corpo de associados para contribuir com esse papel aqui também no Nordeste, né? E me diga mais uma coisa, mas continuando nesse tema, principalmente para os arquitetos que estão aqui vendo a gente e que não conhecem a Asbeia, o que a Asbeia trouxe para você, trouxe para o seu escritório, que você disse assim, rapaz, é por conta disso que eu entrei na Asbeia, porque houve uma mudança dentro do meu escritório de governança ou de estrutura ou algum material da Asbeia que fez com que você mudasse algum comportamento do escritório, né? Seja de gestão, seja de trabalho, né? E o próprio a própria troca de experiência que a gente tem aqui dentro, falando com os colegas, que a gente acaba repensando o nosso modelo de negócio, muitas vezes, ou o nosso modelo de como a gente faz os nossos projetos. Muito aprendizado. Muito aprendizado e muita construção conjunta, né? Porque ao longo da participação, eu entrei como vice-administrativo financeiro e no GT de sustentabilidade, que à época eu tinha acabado de fazer uma especialização em arquitetura bioclimática e sustentável. E o nosso grupo de sustentabilidade lá era muito forte. Que lançou um livro, inclusive, não foi? A gente tem um guia de reaproveitamento de resíduos sólidos que virou referência, inclusive, nacional e para vigilância sanitária local. Então, assim, a gente lá... O material que é trabalhado, discutido nos grupos é muito forte e muito importante. E aí é um aprendizado de construção coletiva mesmo, assim, o tempo todo. Primeiro a troca entre os escritórios, eu acho que assim, tu entender que o outro também passa pelas dificuldades que tu passa, né? E a gente poder buscar soluções conjuntas e tentar alcançar ali no mesmo caminho alguma resposta de tantas dúvidas que a gente tem, né? Então acho que a gente é como se fosse uma rede de apoio, ter com quem contar, né? Então telefona para um colega, troca uma ideia, entende se no cenário do outro estado é da mesma forma. Então, eu acho que essa troca, mesmo independente de grupos de trabalho e reuniões, mas só o fato de abrir essas portas e tu poder conversar e ter o contato com outros escritórios, para mim, esse é o maior ganho da Asbeia. E, em segundo lugar, poder desenvolver esses conteúdos que nos interessam, né? Então, ninguém vai discutir ou questionar algum tipo de legislação ou algum tipo de determinação individualmente, né? A Asbeia realmente ela tem nesse conjunto de pessoas essa força. A gente consegue mudar algum tipo de legislação, como a Asbeia participa de muitos grupos, né, de norma brasileira, legislação e tal. Então a gente consegue trabalhar essas questões que impactam diretamente na nossa profissão, né, no nosso dia a dia. Estando junto e trabalhando junto. A primeira assembleia, que à época não era convenção que a gente fazia na Asbeia, assembleia, que eu participei, todas as regionais iam e apresentavam o seu trabalho do ano, né? Era como se fosse um balanço. E eu me lembro, assim como hoje, o presidente Luciano Ramos, do Ceará, ele apresentou um slide, eu estava recém entrando assim, e ele apresentou um slide que era um lapisinho quebrado e um conjunto de lapisinhos amarrados. E aí ele falou: uma pessoa só, né, não tem essa força, ela é frágil, você consegue rapidamente desmobilizar. Agora, um conjunto, né, a gente consegue ser muito mais forte. Então, eu me lembro muito desse slide desse dia, assim, e isso para mim foi muito significativo. Entender que essa máxima que fala juntos somos mais fortes, o coletivo realmente é através desse coletivo que a gente consegue alcançar, né, os objetivos que a gente tem como profissional de arquitetura. Mais um ponto relacionado às indústrias e às empresas associadas, né, da Asbeia. Eu também não tinha conhecimento de tantas empresas, tantas indústrias e tantas pessoas, né, no âmbito comercial como eu hoje tenho. A Asbeia abriu muitas portas, né, então hoje eu tenho um relacionamento com as nossas indústrias catarinenses muito franco e muito tranquilo, né, a ponto de precisar de qualquer solicitação, telefonar mesmo para um diretor ou para um vice-presidente e a gente conseguir ter esse relacionamento por conta da abertura que a Asbeia fez. O approach, né, que a Asbeia traz para com os fornecedores, com os fabricantes, né, que faz com que a gente tenha um contato maior, né, principalmente com as figuras que estão na cabeça dessa indústria.
né? Os diretores, coordenadores, às vezes até os donos, né? Que aparecem inclusive aqui na convenção para conversar com a gente acaba tendo um relacionamento de portas abertas, tanto dentro do escritório da gente quanto dentro da indústria. Inclusive, Frank, assim, hoje a gente vê que as indústrias, elas têm um relacionamento muito aberto e positivo com os arquitetos, a ponto de a gente ajudar a definir alguns produtos, né, alguns materiais onde a gente, na nossa prática, na nossa experiência projetual e de obra, a gente sente algumas necessidades. E eu acho que a origem mesmo da Asbeia, juntar os escritórios de arquitetura com as empresas e a indústria, foi essa busca, né, de a gente construir junto determinados materiais, determinadas cores, determinados padrões que a gente teria mais facilidade ou seriam mais adequados para a prática do dia a dia, né? Sim, sim. Mas a Asbeia tem uma influência também dentro da prefeitura de Florianópolis. E aí, como é que seria essa parte aí? A gente sempre foi muito atuante e Florianópolis tem algumas características assim específicas que depois eu posso contar um pouquinho dentro desse processo, né, de participação. A cidade é muito ativa, várias entidades, vários empresários, as pessoas, elas têm muito interesse em participar da cidade. Sim. A gente ama muito aquela cidade. Acho que quando a gente também, né, ama o lugar que a gente vive, a gente quer sempre fazer o melhor. E a Asbeia sempre foi muito ativa. A gente teve um plano diretor que foi sancionado em 2014, uma lei muito contraditória, vamos dizer assim. Tinha um conceito muito bom, mas as regras urbanísticas elas não traduziam aquele conceito. Então, desde o início da discussão dessa lei, a Asbeia participou ativamente. Em 2014, ela foi sancionada da forma que estava e ela causou um grande prejuízo para a cidade. A gente ficou quase 3 anos sem conseguir trabalhar porque as regras não eram claras, não conseguia se aplicar, o Ministério Público suspendeu a lei. Todo aquele imbróglio que a gente sabe com a discussão de plano diretor. E que várias cidades passaram por Salvador, já teve esse problema parecido de qual é a lei que vale. Que ano? Não foi feita discussão popular suficiente, que isso está dentro da lei e tal, então enfim. E aí, em 2014, essa lei foi sancionada e aí a gente foi incansável trabalhando, né, na possibilidade de revisão dessa lei, de pontos dessa lei, onde a gente pudesse ter melhor clareza e uma tradução do conceito do plano, que trazia pluralidade, trazia as centralidades para poder resolver também problema de mobilidade, zoneamentos mais miscigenados, enfim, a gente tinha um conceito muito bom, com várias potencialidades, mas nas regras urbanísticas a gente não conseguia demonstrar. A ponto de que, durante todo esse processo, que foram quase 3 anos, tentando entender a lei e desenhando mesmo mais de 30 pontos da cidade em zoneamentos diferentes, a gente não conseguia alcançar 70% do potencial construtivo em que a lei propunha. Então, era uma lei muito ruim. E aí, a Asbeia participando ativamente, quando a gente mudou de gestão municipal em 2017, o prefeito sugeriu que as entidades se reunissem e indicassem algumas pessoas para o secretariado, porque ele queria a indicação de nomes de pessoas técnicas para as pastas. E aí a Asbeia, junto com outras entidades, se reuniu e nós trouxemos um nome de um associado da Asbeia Santa Catarina para ser secretário, na época, a pasta do planejamento. Depois ele foi conduzido, né, pelo talento dele, pelo trabalho que ele desempenhou na prefeitura, a secretário de mobilidade urbana. E aí foi aí que o secretário Michel Mitchell entrou na prefeitura, um associado à Asbeia, né, com todo o reconhecimento do trabalho que a gente vinha fazendo, e seguimos na discussão da revisão da lei, porque a gente ainda tinha aquela lei ruim e frágil e não conseguia trabalhar direito. Quando, em 2020, ele me convidou para entrar na prefeitura junto a ele, porque precisava realmente conduzir esse tema da revisão do plano diretor, e aí eu decidi deixar uma partezinha do meu tempo do escritório na pandemia e ir para a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a convite, entrar na equipe do planejamento urbano com essa visão de ir lá para contribuir com esse trabalho para a gente tentar alcançar essa meta da revisão do plano diretor. Isso já era 2020, então a gente já tinha aí 6 anos de uma lei com a cidade, né, um pouco conturbada aí no desenvolvimento urbano. E foi um processo bem interessante, bem rico. Eu hoje, assim, recomendaria alguns arquitetos que têm interesse por esse assunto participar, e é muito realmente pequena a participação e o engajamento dos arquitetos e urbanistas nesse assunto, né? Todo mundo fica muito vinculado aos seus escritórios e falta muito essa participação e o envolvimento com a cidade.
E a gente conseguiu discutir o assunto francamente, assim, com a cidade. A gente precisava mudar a lei, a gente precisava criar bairros com multicentralidades para poder diminuir o movimento pendular. A nossa cidade é uma ilha, né? Basicamente, a grande parte territorial se concentra numa ilha. E a parte central é a parte mais valorizada, onde o valor do terreno, do solo, né, é mais caro, os imóveis são mais caros. Então, muitas pessoas moram no norte da ilha ou no sul da ilha, e a gente tem deslocamento, ou no continente, e a gente tem deslocamentos diários, assim, com muito volume, e isso causa um problema na mobilidade, né? Sim, a gente sim, sabe sim. isso teoricamente, né? É o conceito. Na teoria, todo mundo sabe. E acontece. Cerca de 60 mil pessoas se deslocavam diariamente do norte da ilha para o centro da cidade em busca de trabalho, serviços, escolas e tal. Então a gente tinha uma lei que não possibilitava essa miscigenação. E aí a revisão do plano, felizmente conseguimos fazer, conduzir todo o processo. E em 2023 a gente teve a sanção da lei com essa visão, né, de que a gente precisava de uma cidade multiplural, com muita valorização do espaço público, e a gente conseguiu fazer isso em 2023. Então foram 10 anos de trabalho em função da revisão dessa lei do plano diretor. É uma experiência bem interessante. Você trabalhando na prefeitura, no Asbea e no seu escritório, é isso? É isso? Hoje eu não estou mais na prefeitura, né? Quando a gente alcançou esse objetivo em 2023, foi em maio, em outubro eu pedi para me desligar, porque eu já tinha cumprido o meu papel e realmente é uma missão, é um papel temporário, né? Eu não tenho aspiração de carreira, né? Nem política, nem carreira institucional carreira pública dentro da prefeitura. E aí, quando eu aceitei o convite para entrar na prefeitura, eu me desliguei da Asbea, porque é uma sobreposição, né? Sim. Então, eu me desliguei, eu tive que abrir e falei, não, tem um conflito para me dedicar ao serviço público. E o escritório ficou realmente também com a Andrea, né? Comandando por esse período, porque aí realmente não dá, a gente acaba sobrepondo. Apesar de o nosso escritório, naquele momento, não fazer projetos na cidade, onde tivesse que tramitar dentro da Secretaria de Desenvolvimento, né? Mesmo assim, era impossível conseguir conciliar, né, os dois papéis naquele momento. Então, naqueles 3 anos, eu fiquei dedicada à cidade de Florianópolis, dentro da Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, para que a gente pudesse ter a lei que a gente tem hoje, que está trazendo muitas possibilidades para a cidade. E que causa inveja, que eu já conversei com ela nos bastidores, né, da gente trocar essas figurinhas para eu entender como foi esse processo. Afinal, foram 10 anos, né, não foi um dia nem 2 para resolver, e com essa visão, né, que hoje as pessoas têm de que a gente vai resolver tudo no instante. Né? É um processo longo e é um processo que tem que estar muito preparado, Sim. Tem que ter muita metodologia e realmente tem que ter participação, né? Acho que é uma construção coletiva, porque a cidade ela é feita por todas as pessoas, né? E além do aprendizado, porque dentro da prefeitura, claro, a gente como técnico, a gente sabe que a gente, né, gostaria que a cidade tivesse de opções para a gente poder trabalhar e projetar. Mas dentro da prefeitura tem a parte toda política, né? Sim. Toda uma conciliação ali política que tem que ser feita. Eu falo que a gente conseguiu ter sucesso nesse projeto do plano diretor. Primeiro, as ideias para revisão eram muito consistentes e muito contemporâneas. A gente sabe que o urbanismo modernista ele está sendo revisto. Uhum, né? Perfeito. A gente tem muito respeito, porque foi um momento, foi uma época, né? Mas a gente hoje não pode ter uma cidade tão setorizada como a gente teve, né? Como foi imaginado e como é Brasília hoje, por exemplo. A exemplo de Brasília, e muitas cidades do Brasil seguiram esse modelo. Sim. Priorizando o carro, com grandes avenidas e os setores muito separados, né? Individualizados. Então a gente tinha que trazer esse conceito também para a cidade, para a gente poder ter ganhos, né, do que a gente vê hoje de revisão aí das cidades com mobilidade, caminhabilidade, as pessoas morando e trabalhando próximos, né, num raio. Aquela cidade, cidade de 15 minutos, e tudo se resolve em 15 minutos andando ou de carro, mas que seja uma coisa rápida, assim como a fachada ativa também, que é uma coisa que é discutida até hoje, né? Se funciona, se não funciona, e funciona para uma cidade, mas não funciona para outra. Né? E por conta disso, eu sei também que você começou um estudo e um processo, né, dentro do laboratório
que chama Lua, não é isso? Exato. Me conte mais como é que funciona esse laboratório. Como é que surgiu? E como é que surgiu, exatamente. Surgiu. Então, a partir dessas oportunidades que a gente tem hoje na cidade e essa expectativa que a gente realmente, de fato, construiu com a lei, de que a cidade pudesse se renovar, Florianópolis tem uma malha, principalmente a região central, uma malha viária muito pequena. A gente não tem grandes ruas e grandes avenidas, grandes possibilidades de espaço público. E o foco sempre é conquistar espaço público, né? Onde as pessoas possam estar, se encontrar, e é ali que a cidade acontece. E a gente vê, diferente do Brasil, a gente vê em outros países que a gente tem o espaço privado, que geralmente é o edifício, né? A edificação, ela é fechada, ela é privada, e o restante do espaço é todo público. A gente não tem um semipúblico como a gente tem aqui nas nossas cidades do Brasil, né? Que é aquele afastamento frontal, cercado, e o espaço público se reduz à calçada e às pistas de carro. Então a gente precisava conquistar espaço público, e a lei trouxe essas possibilidades com os instrumentos urbanísticos e os incentivos para isso. Vistas essas oportunidades, a gente precisava trazer esses estudos, desenvolver esses estudos das oportunidades e buscar investidores e recursos para que a gente pudesse efetivar uma cidade melhor, com mais espaços públicos e renovação urbana. E aí veio a história do laboratório, que é uma história antiga já, de muita vontade de grandes arquitetos da cidade. Um deles, o André Schmidt, um grande arquiteto de renome lá, que já não é mais vivo, infelizmente, não está mais aqui. Foi um grande cabo eleitoral meu, para ser um super talentoso. E ele fazia muitas oficinas de desenho urbano, trabalhou no Instituto de Planejamento lá, recebeu uma medalha de homenagem de Santa Catarina. Então ele era realmente uma pessoa muito importante no cenário da arquitetura catarinense. E ele tinha essa vontade de montar um laboratório de arquitetura, né, e urbanismo, onde a gente pudesse discutir num coletivo, de forma livre, sem ser dentro de um ente público e sem ser dentro de algo privado, mas que fosse de forma livre, coletiva, onde a gente pudesse discutir a cidade e trazer aí soluções e propostas para os desafios urbanos contemporâneos. E na época o André, pela importância que o urbanismo tem, né, ele já deu o nome para o laboratório e ele inverteu, né, a arquitetura e o urbanismo. Então ele trouxe o nome para o laboratório de Laboratório de Urbanismo e Arquitetura Lua. Então, esse ano de 2025, em fevereiro, juntando aí também um conjunto de oportunidades, um encontro, né, de oportunidades, a gente fundou o Laboratório de Urbanismo e Arquitetura Lua em Florianópolis justamente para isso, para poder desenvolver projetos, estudos, discussões, soluções para Florianópolis, visando essas oportunidades que a nova lei agora trouxe, com os investimentos que vão sair, vão ser oriundos da aplicação da lei. A nossa outorga onerosa ficou muito potente. De fato, a prefeitura vai conseguir fazer com que os empreendimentos que queiram construir mais vão poder contribuir na construção do espaço público da cidade. Então, hoje a gente tem uma outorga, tem permissão de potencial, né, de compra de índice construtivo, o dobro muitas vezes, mas também isso tem um custo que é revertido para a execução de espaço público. Que é a contrapartida. Que é a contrapartida, e a gente conseguiu fazer uma proposta de divisão desse valor, onde 51%, um pouquinho mais da metade, o próprio empreendedor pode propor o que seria esse projeto de espaço público para investir o recurso direto. Sim. E aí a prefeitura vai receber essa proposta, vai entender se tem interesse público na proposta ou não, né? Se é de interesse público do município. Se sim, aí vai ser todo desenvolvido o projeto pelo próprio empreendedor, dentro desse custo da outorga, e executado por ele. Então é uma obra entregue, né, para a prefeitura, de forma através da iniciativa privada. E o outro percentual entra para a prefeitura, para o caixa, para ser executado de forma difusa. Esse primeiro 50% pode ser no bairro do empreendimento, que também faz sentido, porque geralmente o empreendimento gera algum impacto, né? E a própria comunidade que está recebendo aquele empreendimento tem uma expectativa de um retorno, né, de investimento. E às vezes no plano da prefeitura não está diretamente ligado àquele local, o investimento, né, financeiro. Então, diretamente o empreendedor pode aplicar naquele bairro. E o outro percentual entra para o caixa para daí poder suprir os projetos que a prefeitura tem para a cidade toda. E visto essas oportunidades, nós
Estamos aí discutindo agora uma proposta para elaborar projetos, para ter projetos também para contribuir com a prefeitura, para que esses valores possam ser aplicados executando projetos, né, que a cidade toda tem interesse e que fazem sentido. Perfeito. Eu vou... Né? Tá ótimo. Eu quero aprender a chegar... Eu quero aprender, não. Eu quero chegar nesse nível de ter esse tipo de discussão, esse tipo de conversa com a prefeitura, né, com os órgãos públicos daqui da Bahia, porque é uma coisa que alimenta o mercado, movimenta o mercado, né, e o mercado da gente que não é apenas arquitetura, obviamente. Né? Estamos falando aí de arquitetura, engenharia, construção, que move o mercado imobiliário, que aí entra desde do corretor imobiliário, né, até as empresas de publicidade, de propaganda. Então é um recurso tão grande, né, que às vezes... enorme, né? Exato, que às vezes a discussão fica no pequeno ali e aquilo não se abre ao ponto de dizer, ó, quando isso acontece, como a outorga, né, que modificou a cara de Florianópolis, que eu brinco, que eu dizendo, a Florianópolis daqui a pouco vai virar a Nova Dubai, né, porque é de arranha-céus, né, e muitos à beira-mar, inclusive, que é outra discussão que a gente tem aqui em Salvador, porque a gente tem uma orla linda, certo? Mas com prédios baixos, antigos e que muitos não foram recuperados. A gente vem conversando muito hoje em dia de retrofit e tem várias iniciativas aqui na Bahia com relação a isso, mas em compensação, viavelmente, para as empresas não é, porque você não tem como verticalizar aquilo ali para gerar novas unidades, para você ter um VGV que faça com que aquilo seja viável. E vocês conseguiram transformar Florianópolis e bairros e cidade e essas contrapartidas, né, que fazem todo sentido. Né? E se a gente chegar com esse nível de discussão aqui em Salvador, eu acho, não só em Salvador, na Bahia em si, eu acho que vai ser uma contribuição enorme. E a gente vai bater mais desse papo aí depois nos bastidores. Mas, por enquanto, eu quero fazer um bate-bola com você. Meio Marília Gabriela. Meio Marília Gabriela, Forma segue a função segue a forma. Eu sempre trabalho primeiro a função e depois a forma. Para mim é muito mais difícil você criar a solução dentro do programa de necessidades que a pessoa, né, que precisa, e depois você fazer todo o caráter, né, da forma, a estética, os materiais, os elementos, tendo a função resolvida. Eu vou perguntar uma pessoal, viu? Tá. Nossa. Quando você não está sendo Tatiana das Bea do escritório, o que você faz em casa para recarregar suas energias? Você acredita que eu acampo? É mesmo? Eu e o meu noivo construímos uma van motorhome. Eu desenhei, não, eu não construí com a própria mão, você se construiu uma fábrica, né? Porque eu não tenho. Fez aquele projeto, você fez o projeto todo? Sim, porque a arquiteta é um pouco exigente, né? Então eu não conseguia comprar uma van esteticamente como eu queria. Aí eu fiz o projeto. Tive várias parcerias das empresas de arquitetura. Eu não queria usar materiais convencionais, então tive vários apoios. Então nós construímos uma van e sempre que eu consigo e tenho oportunidade, a gente viaja um pouco para passar um final de semana em algum lugar, ou uma praia, ou na Serra Catarinense, ou um pouquinho mais longe em outros estados. É um hobby e também é uma renovação de energia, né? A gente às vezes esse é o hobby mais diferente que veio aqui até agora. Acampamento, eu gostei demais. Me diga outra coisa. Essa é uma pergunta que eu faço a todos os arquitetos, porque é uma curiosidade minha também, e que eu sempre me pergunto isso. Qual é a maior mentira que você já ouviu sobre arquitetura? Eu não sei se é mentira, mas é uma coisa que eu não acredito, que a gente é artista. Eu não acho que arquiteto é artista. Primeiro, o nosso curso é dentro das ciências, né? Exato. E sempre houve essa discussão, inclusive. Então assim, eu acho que a gente não é artista.
Então, a função segue, inicia primeiro e depois vem a forma. A gente é muito técnico, a gente tem que ser extremamente técnico, né? A gente tem que dominar as técnicas construtivas, a proporção. Então, assim, para mim, o tecnicismo da arquitetura é realmente a nossa veia de importância. Aí tem o olhar humano, né? Que a gente tem, que pensa sempre na pessoa primeiro e tal. Mas a gente é técnico, a gente não é artista. Você não pode criar um ambiente com uma forma louquíssima que não funcione. Não faz nenhum sentido isso. Nossa, hoje é mais, acho que é mais compreensível por conta dos softwares que a gente tem, né? Quando eu fiz arquitetura, a gente desenhava à mão. E aí tinha os grandes projetos do Frank Lloyd Wright, da Lina Bobardi, né? Aquele museu de Bilbao, era uma coisa assim que eu ficava estudando e fazendo cortes, assim, pensando, gente, como é que consegue projetar? Era com maquetes, eram com materiais leves para poder criar aquelas formas, né? E então, assim, eu acho que a gente tem o tom da arte, tem a arquitetura monumental, que é importante, né? Eu acho que é relevante, mas para mim é sempre um pouquinho do segundo plano. E o que te inspira? Você falou aí que a arquitetura não é apenas arte ou não é arte, mas essa discussão que vem desde a academia, acho que desde a época de estudante, de todos nós, e não importa a geração. Continua para sempre. Continua essa incógnita que não vai ser respondida, que é quase um sexo dos anjos, né? Mas todos nós somos influenciados por alguma coisa. E por mais que a gente não faça arte, a gente está envolto dela. Aqui é um exemplo, né? E o que me influencia das artes? Na música, no cinema, na pintura, na escultura, que você traz para a sua arquitetura, para o seu urbanismo, né? O que é que você vê de influência e o que mais te influencia? Frank, acho que assim, impossível não ser a nossa brasilidade, né? Como nós bons brasileiros, e eu reconheço e vivo isso, então para mim, assim, a nossa cultura, a nossa música, a nossa tradição, lá na ilha de Santa Catarina, a gente tem cultura muito forte, a gente é colonizado, né, por portugueses, tem outras influências europeias, enfim, outras colonizações, mas a nossa colonização açoriana é muito forte, muito presente. Então, pesca artesanal, a nossa tainha, a renda de bilro, as danças, essa cultura, e lá no meu caso, né, eu estou identificando o meu, porque aí em cada pedacinho do Brasil a gente tem a sua cultura, e essa brasilidade, para mim, é a minha grande inspiração. Então, o material natural, a gente poder sempre trabalhar com, né, relacionado à natureza, respeitando a natureza, não enxergando esses recursos naturais como recursos infinitos, né, respeitando muito a natureza, trazendo para os projetos essa questão sempre do misto da naturalidade. Assim, a gente nunca foi um escritório de arquitetura que projetou obras minimalistas, a gente sempre teve um caráter muito regional, né, uma característica muito regional, um pouquinho misturado, e respeitando o bem-estar das pessoas. Eu acho que se tu proporciona arquitetura que gera bem-estar, e é uma grande responsabilidade fazer arquitetura, né? Você está lidando com a vida das pessoas em qualquer escala, né? Na escala do edifício, na escala do ambiente interno, na escala da cidade. Então, valorizar a nossa cultura, a nossa tradição e sempre pensar no bem-estar das pessoas, isso para mim, assim, é o que me inspira e é o fundamental na minha atuação profissional. No final, a arquitetura meio que é você traduzir a cultura daquele lugar para um edifício. A gente está tendo agora a experiência no laboratório de trabalhar com um escritório internacional. E é um escritório que tem muita experiência, né? Que é um escritório, é o Gale Architects, e é um escritório que agora a gente está fazendo trocas permanentes, né, muito frequentes, e eles trazem muito isso. Eles estão acostumados a trabalhar com várias cidades de vários lugares do mundo, e eles precisam de um escritório local para traduzir essa cultura local, a identidade local, as regras locais, para daí sim fazer as propostas de projeto e de intervenção urbana, né? Então é fundamental que a gente consiga sempre identificar isso para poder ter melhor resultado. Acho que é isso que gera também. Quando tu vai visitar uma cidade e tu sente que aquela cidade, ela, né, te entrega algo, ela tem algo de especial, é porque ela tem a identidade dela imprimida ali, né, no local onde tu estás, sabe? Então, acho isso fundamental.
Você acha que é isso que faz com que a arquitetura seja mais valorizada? Eu acho, eu tenho assim, né, uma visão de que a diferença entre o papel do arquiteto e o papel do engenheiro civil, né? Eu não acho que a gente tem rixas e também Não, acho que isso é um não. assunto que já está Sim, ultrapassado, sim. se trabalha muito bem junto e um é complementar para o outro. Só que a gente tem, eu acho que o olhar mais do como o humano habita, ou como o humano usa aquele espaço, né? E o engenheiro vai te dar a estrutura para aquilo. Eu acho que isso faz toda a diferença no trabalho da arquitetura, né? A pergunta que eu queria fazer era com relação a se você tivesse um orçamento infinito, né, qual projeto você ia fazer? Porque a gente, como arquiteto, a gente sempre teve limitado a alguma coisa. Ou a gente está limitado à legislação, ou a gente está limitado ao terreno, ou a gente está limitado ao orçamento, na grande maioria das vezes, principalmente ao orçamento. E em cima disso surge a criatividade. E você tem que trabalhar com as cartas que estão na sua mão, né? Mas em compensação, vem aquela coisa de que toda vez que eu penso nisso, eu penso no papel em branco. Que às vezes, quando você não tem limitações, o que eu queria fazer? Se eu tivesse um orçamento finito, se eu não tivesse regras, certo? O que é que eu projetaria? E aí eu faço a mesma pergunta para você. O que você projetaria? Eu vou responder pelo momento em que eu estou vivendo agora na minha atividade profissional. Eu transformaria Florianópolis numa cidade caminhável para as pessoas. Eu faria investimento em todas as áreas públicas de Florianópolis e principalmente no transporte coletivo, que a gente pudesse ter uma rede que funcionasse bem de transporte coletivo e de mobilidade, para que a gente de fato pudesse deixar o carro em casa e caminhar, pegar o transporte coletivo. Então, se eu tivesse um orçamento infinito, eu transformaria imediatamente Florianópolis numa cidade para caminhar. Perfeito. A cidade já está em 3.500 e a gente aqui em 2025. Mas então, para finalizar, se você pudesse dar um conselho, um arquiteto recém-formado agora, que quer ter seu próprio escritório, quer chegar a uma posição de liderança como a sua, qual seria esse conselho? Trabalhar junto com outras pessoas, sabe? Poder absorver conhecimento, né? E tá sempre ouvindo, conversando, aprendendo, ouvindo de verdade, né? Porque muitas vezes a pessoa está ouvindo, mas não está ouvindo. Então, assim, a gente vê alguns perfis de pessoas que buscam uma independência, mas uma independência mais solo. E o caminho é um pouquinho mais difícil. Então, aprender com quem já passou, já teve uma trajetória, né? Pode acelerar o teu processo. É importante. Então, eu recomendaria estar perto de quem fez, de quem faz e poder aprender e estar junto num coletivo, porque isso só traz crescimento. E entrar nas BEA. E agora entrar nas BEA, vamos fazer uma propagandinha. Não digo só nas BEA, mas ter esse engajamento, né? Eu acho que a geração mais nova tem outros propósitos, né? E talvez outras formas de se engajar. E por isso eu entendo que as BEA trazendo também escritórios mais jovens pode se renovar e isso é super importante, né, para que a gente também acompanhe esse desenvolvimento. Eu gosto de trabalhar, eu tenho equipe muito jovem, eu gosto sempre de estar trabalhando junto para poder também ir acompanhando, né. Então, tem várias entidades, acho que o importante é se engajar e trabalhar no coletivo mesmo, sabe? Acho que faz parte, além da doação e do teu papel, que eu acho que a gente também tem que fazer esse papel, né? Não é só trabalhar profissionalmente, mas, enfim, ter também essa dedicação que é importante para o coletivo. Mas estar engajado em alguma associação, claro, a ASBEA é super importante, né? A nossa associação que a gente escolheu, né? Para estar junto. Mas tem tantas associações aí que podem também dar esse espaço e toda caminhada é importante no coletivo, né? Perfeito. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio. Foi ótimo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. O que mais, Frank? Se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, deixe o seu like, clique no sininho aí do YouTube para toda vez que tiver um vídeo novo a gente apresentar. Os vídeos vão estar saindo um por semana, né? E agradecer, obviamente, não só a Tati, mas agradecer a Everest,
que é nosso patrocinador, e a Ceramix, que é nossa patrocinadora também, né, que está proporcionando esse podcast, né? E mais uma vez agradecer a Tati Filomeno por estar aqui, por esse encanto. E se a gente se deixar, a gente ia ficar aqui 2 horas conversando, né? Mas infelizmente a gente tem que finalizar. Então fica aqui o meu tchau e o meu obrigado por vocês estarem assistindo. E deixa ela ir conhecer Salvador, porque ela tá ocupada agora, viu? Tchau. Tchau, tchau, pessoal.